Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Hoje nós vamos falar sobre o nosso abençoador, sobre o nosso libertador, daquele que deu a vida por nós, o Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar daquele que destruiu todo o mal e que hoje mora e está dentro de você. E a vida de Jesus é o Espírito Santo. E o Espírito Santo hoje mora e vive dentro de cada um de nós. E na sua vida também, amado irmão, você que me ouve nesse momento. Tanto é que a palavra de Deus, em João, capítulo 10, Jesus diz da seguinte maneira: eu vos dou a minha vida, e nunca hão de perecer. Quando Jesus diz, eu vos dou a minha vida, isso significa o Espírito dele em você. E só pode dar vida àquele que está o quê? Vivo. Nenhum de nós pode ter vida fora da vida que é Jesus. E Jesus é a vida. Por isso que temos que tirar as vestes de luto. Hoje, domingo de Páscoa, Semana Santa, é muito importante que os milhares que estão me ouvindo, venham tirar as vestes de luto. Porque o nosso Jesus não está morto, ele está vivo. Amém. E se ele está vivo, não há mais razão do corpo, da sua igreja, dos seus filhos, estarem de luto. De luto. Então, o nome da reunião de hoje chama-se Tirando as Vestes de Luto. É a glória de hoje. Tirando as vestes de luto. Em Romanos também diz, capítulo 8, só anote, daqui a pouco nós vamos entrar em várias evidências, mas essa é só para a sua observação. Em Romanos capítulo 8 diz que o que está dentro de você é o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos. E que através dele, você mortifica os feitos ruins dessa carne. Tristeza, raiva, desânimo, decepção. Talvez você está decepcionado com alguma coisa na sua vida. Ou uma debilidade de alguma situação que você sofre porque você não consegue sair. De repente há esse sofrimento em você que me ouve, de uma debilidade que você não consegue sair dela. Então o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos, em Romanos capítulo 8 diz que através dele você vai mortificar esse feito ruim. Não é da noite para o dia, é pouco a pouco, de glória em glória. Você vai se alimentando dele, e você vai recebendo força do Espírito Santo que está dentro de você, que é Jesus, e você vai mortificando esse feito ruim. Essa tristeza, esse desânimo, essa decepção, talvez a sua vida amorosa. Essa tristeza é carne. E carne não se resolve com corrente. Carne não se resolve com campanhas. Carne, Paulo diz, se vence com o espírito alimentado. É aquele que está mais alimentado que manda. É aquele que está mais alimentado que governa os seus pensamentos. É por isso que eu falei no início da reunião. Tenha muito cuidado com o que a sua carne fala para você. O que ela pede para você fazer. É aquele que está mais alimentado que vai mandar. E eu recebo que seja o Espírito de Deus em você. O mais alimentado em sua vida. Por isso que é muito importante estar congregando. Procura adquirir depois o tema
Retenha a palavra de Deus em sua vida. É de suma importância para toda a igreja esse tema. Retenha a palavra de Deus em sua vida. Amém, igreja? Amém. Vejamos biblicamente, com Bíblia, tudo isso que eu estou falando. Em Lucas capítulo 24, a partir do verso 1. E vamos ler até o verso 6. Nós vamos realizar um passeio na Bíblia, nesse início de mensagem, com Bíblia, que o nosso Senhor Jesus está vivo. E esse que está vivo é o que te dá vida. Caso contrário, eu não teria vida e nem você. Por isso temos que tirar as vestes de luto. Lucas 24, verso 1 diz assim: Mas no primeiro dia da semana, na alta madrugada, foram elas quem? As mulheres que acompanhavam Jesus nos dias de sua carne, auxiliando ali o tempo todo, ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra o quê? Removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões, diga 2 anjos, com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, porque eram anjos que estavam ali, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscai entre os mortos ao que vive? Vai vendo e vai grifando. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Glória a Deus. Traduzindo, o túmulo está vazio. Não existe defunto aqui. Não existe um Jesus morto. E se não existe um Jesus morto, vamos tirar as vestes de luto. Não tem defunto. Se não tem defunto, nem eu e nem você temos que estar o quê? De luto. Não tem Jesus morto aqui. Abençoado. Já era para o sistema religioso. As igrejas lá fora estão vivendo isso. Há mais de 2000 anos, isso está descrito aqui. Semana Santa, Domingo de Páscoa, seja lá como eles queiram dar como título, porque para mim todo dia é dia santo. Deveria ser para que o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, estivesse celebrando um Jesus vivo e não um Jesus morto. Amém. Muitas igrejas estão celebrando a Páscoa, a chamada Santa Ceia, em memória de Jesus. Não se realiza nada em memória de quem está vivo. Só se realiza alguma coisa em memória de quem está morto. Como que eu vou realizar algo em memória do pastor Heraldo? Não tem lógica, ele está vivo. Olha, irmãos, hoje, exatamente nesta data, o nosso irmão foi para o Senhor. Então, em memória dele, vocês iam falar: o senhor está louco, ele está ali de pé, ele está vivo. Quem me entende, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então, como é que eu vou realizar algo em memória de quem está vivo? Pastor, então, antigamente, quando eu participava daquela ceia, daquele pão, daquele suco de uva, eu estava fazendo tudo errado, tudo errado. Uma viúva, um viúvo de quem estava vivo. Nós não podemos mais viver em graça, como viúvas e viúvos de Jesus, porque Jesus está vivo. O anjo falou: vocês estão procurando quem? Jesus. Não tem nenhum morto mais aqui não. Já ressuscitou. Põe um sorriso bem grande nessa cara e vai embora. Foi o que o anjo falou aqui para as mulheres: vamos embora. É que a gente veio cuidar das feridas, do morto, botar um perfumezinho aí. Ah, meu filho, a luz do mundo, o sal da terra já está andando por aí. Vivinho da Silva. Tiremos as vestes de luto.
As igrejas do sistema religioso falam para frente e falam para trás. É só você se colocar a pensar. Hoje mesmo, eles estão louvando a Deus. O meu Jesus está vivo e derrotado jamais. Ué, se ele está vivo, por que pega o povo e manda olhar para a cruz, para um Jesus morto, como faz a igreja católica? Por que a igreja protestante pega o povo e dá santa ceia, pedaço de pão e suco de uva e fala em memória de Jesus? Se ele está vivo e não somos mais derrotados, por que se vive como se estivesse morto, como um derrotado? Falam para frente e falam para trás. Tem um monte de igreja hoje, domingo de Páscoa, louvando a esse Deus. Cristo levou sobre si as nossas maldições. Ele levou sobre si as nossas transgressões. E depois fala, em seguida, em um dado momento da reunião, vem aqui na frente você, pecador. E sexta-feira, venha se libertar da maldição que está na sua vida. Espera aí. Fala para frente e fala para trás. Louva. Não, ele levou sobre si as minhas maldições. Então não posso estar aqui realizando uma reunião de sexta-feira para tirar a maldição, porque Jesus já tirou a maldição. Oh, meu Pai. Prega que foi livrado da maldição e depois fala que existe uma maldição, é falar para frente e depois falar para trás. Bem-aventurados somos por estarmos nesse lugar recebendo este esclarecimento. Por isso valorize essa igreja, valorize a palavra da graça na sua vida, valorize abençoado. Se ponha a pensar como que você chegou aqui. E como que você hoje está aqui? Valorize. Ah, pastor, quando eu cheguei aqui, eu estava muito desanimado, muito triste, naquela depressão, aquela perturbação na cabeça. Eu estava mal para chuchu. E como que você está hoje aqui? Estou bem, estou em paz, meu coração está leve, aquele aperto, graças a Deus, foi embora. Sou mais que vencedor, estou reinando em vida. Você só pode ter vida graças àquele que está vivo. E aquele que está vivo está dentro de você, Jesus Cristo. Amém. Nós somos bem-aventurados. A gente passou anos e anos da nossa vida sendo enganados. E chorando. Imagine agora, ele recebendo cusparada, chicotada, puxaram a barba de Jesus. Você sabe o que é isso? Tem pregadores que fazem até um teatro, né? Pessoal, você sabe o que é isso, pessoal? Puxar uma barba de Jesus. Amém, pessoal? Foi difícil para ele, pessoal. Então, eu quero que todos venham aqui na frente. Amém, pessoal? Para que ele venha tirar a maldição de você. O pecado. E quando você amassar o copinho da Santa Ceia, será jogada a velha vida. E Jesus vai te dar uma nova vida. Amém, pessoal? Você, pecador, vem aqui na frente. Obreiros, espaço aqui na frente. É assim ou não é? Segundo a Bíblia, é desse jeito? Não. Porque ele já levou sobre si as minhas maldições. O que cantamos aqui, vivemos. Levou e está levado para sempre. Veja o que diz o apóstolo da graça Paulo em Romanos capítulo 6, a partir do verso 9. Romanos 6, 9. E assim diz o Evangelho aqui em Romanos 6, é o capítulo, verso 9. Muita atenção, marca aí, hein? Sabedores de quê? Havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Eu vou só ler, porque o verso fala por si só. Pois, quanto a ter morrido,
de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para quem? Para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Você está morto para o quê? Para o pecado. E quem foi que removeu esse pecado? O Senhor Jesus Cristo. Aquele que morreu e ressuscitou. Tem mais. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 4. Quando achar, diga amém. E começa assim o Evangelho, aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 4. Vamos ler o verso 4 e o 5. Porque de fato, Paulo está dizendo, aconteceu, foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Quem é que está vivo pelo poder de Deus? O Senhor Jesus Cristo. Aquele que mora e vive dentro de você. Contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas vivemos como ele. Para vós outros, pelo poder de quem? De Deus. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis o quê? Na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis o quê? Reprovados. Como que você está em Cristo, amado irmão? Ele em você e você o quê? Nele. É assim que você está em Cristo. Então não permita que a sua carne ou a religião reprove. Por causa da religião você vive uma vida reprovada. Então Paulo aqui está exortando. Será que vocês ainda não entenderam isso? De fato, ele morreu, mas ressuscitou. E está vivo pelo poder de Deus. E esse que está vivo pelo poder de Deus te dá vida. E a condição dele é essa hoje. Ele em você e você nele. Essa é a condição. E não para por aqui. Gálatas capítulo 2, verso 20. Paulo vai estendendo o assunto a mais irmãos, acerca do Cristo que está vivo e que mora dentro de nós. Gálatas capítulo 2, a partir do verso 20. A graça é poder de Deus para nós. E assim diz Gálatas, capítulo 2, verso 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, para que você tenha hoje salvação eterna, para que você hoje tenha a presença dele dentro de você, para que hoje você esteja livre da maldição da lei e seja o que você é, mais que vencedor. Graças a Deus. E Paulo depois diz no verso 21, não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Se eu tenho que fazer tudo o que Jesus já fez por mim, então para que ele foi para a cruz? Se eu tenho que carregar uma cruz nas costas, se eu tenho que fazer um sacrifício, se eu tenho que fazer isso e aquilo para ser perdoado, para ser abençoado, então Cristo morreu em vão. Fica aí essa interrogação para você pensar. Pense, você que me ouve também, em nome do Senhor Jesus. Há muitos crentes que por não ter esses esclarecimentos estão de luto, até com a cara séria. Não, hoje eu não posso sorrir, é meio sorriso. Meio sorriso. Eu lembrei daquele personagem, daquele desenho lá, como é o nome daquele cachorrinho? Rabugento, né? Ele ri de lado, né, o rabugento? Não, hoje eu estou em jejum até de palavras. Mas por que, irmão? Porque daqui a pouco vamos celebrar a ceia em memória de Jesus. Vejamos agora o que era a Páscoa e que as igrejas celebram até hoje. E que chamam de Santa Ceia.
Vejamos, começando por João, livro histórico, capítulo 6, verso 4. Vamos crescer nas coisas do cristianismo, das verdades ensinadas por Jesus. João, capítulo 6, verso 4. Vejamos o que foi que Jesus celebrou com os seus discípulos. Se foi a Páscoa ou se foi a Santa Ceia. João 6,4, livro histórico. Ora, a Páscoa, festa de quem? Festa de quem? Dos judeus. Estava próximo, até aqui. Então, a Páscoa era uma festa dos judeus. Nunca foi para nós, gentios. Povo não judeu. Entenda isso. E quem está dizendo isso é o Senhor Jesus. A Páscoa sempre foi uma cerimônia para os judeus. Eu pergunto, tem algum judeu aqui nessa manhã? Não, senhor. Então, essa festa, essa cerimônia nunca foi nem para mim, nem para você. Nunca foi. E por que eu participei? Porque te ensinaram errado. Não pararam para pensar nas escrituras que diz, é para os judeus. Lucas, capítulo 22, verso 7. Vamos lá. Há mais uma evidência em Lucas a respeito desse assunto. Ah, pastor, não vejo a hora de chegar em casa e mostrar lá para a fulana lá, o Beltrano, porque tentaram me judaizar. E eu não recebi, aí depois me chamaram de endemoniado e por aí vai. Lucas capítulo 22, a partir do verso 7. Em cima do verso 7, em negrito, na minha Bíblia está, não sei na sua. Na minha Bíblia, em negrito, acima do verso 7, aqui no capítulo 22 de Lucas, está escrito assim: os discípulos preparam a Páscoa. Aqui não diz que os discípulos preparam a Santa Ceia. Essa tradução é dedo do homem, é invenção do homem, é coisa religiosa. O que Jesus celebrou foi a Páscoa. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Diga, a Páscoa. O que foi que o Senhor Jesus celebrou? A Páscoa. Essa celebração, a Páscoa, é exclusivamente judaica, só para os judeus. E quem diz isso é Deus. Em Êxodo, capítulo 12, verso 43. Nós não precisamos seguir os passos religiosos de Jesus, tá? Os ritos judaicos. Ele era judeu, por isso participou da Páscoa. Você é gentil. Êxodo capítulo 12, a partir do verso 43. Antes de lermos, eu quero contextualizar algumas coisas para vocês. Já é sabido por muitos, e acredito que por você também, que na 10ª praga houve a morte dos primogênitos de todas as famílias egípcias. E o primogênito de Faraó foi junto também nessas mortes. E para evitar que isso acontecesse com os filhos dos hebreus, que são conhecidos como judeus, Deus mandou que se passasse sangue de um cordeiro em volta da porta de cada casa, de cada família, de cada judeu. E assim, quando o anjo da morte passou, não matou os filhos dos judeus. E nessa mesma noite de morte para os filhos primogênitos dos egípcios, porque eles foram mortos, os filhos primogênitos, já os filhos dos judeus foram livrados, porque
Todas as portas estavam pintadas com o sangue do Cordeiro. Nessa mesma noite, Faraó, com o seu coração cheio de medo, naquilo tudo que estava acontecendo, mandou que os judeus saíssem do Egito. Ó, vão embora, pelo amor de Deus. Vão embora daqui. Sai daqui. Depois que saíram do Egito, os judeus passaram a celebrar esse dia de libertação todos os anos, a Páscoa. Todos os anos. Graças a Deus. Os nossos filhos primogênitos foram livrados. O anjo da morte passou e não feriu os nossos filhos. Só os filhos dos egípcios, os primogênitos. E nessa mesma noite, nós fomos libertos da escravidão. Então, todo ano agora nós vamos celebrar a Páscoa. Por esse motivo maravilhoso, a ação de Deus ao nosso favor. Só que essa Páscoa, o capítulo 12, em casa leia com mais atenção. Essa Páscoa não era só pão e vinho, como muita gente pensa. E não tinha essa história de peixe. Ah, pastor, eu penso que eles comiam pão e peixe e o vinho, né? Como é tradição até hoje. Não tinha essa coisa de peixe, não. Era carne assada mesmo. Era uma festa. Olha só, rapidamente, antes da gente ler o 12, 43, veja o que diz o capítulo 12, verso 8. Olha só, 12, 8. Em casa você lê tudo na íntegra, tá? Naquela noite comeram a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas, a comeram. Aqui, Moisés recebe a instrução da Páscoa. O que eles deveriam fazer na Páscoa? Em comemoração à libertação, a tudo que aconteceu de bom. Aí Deus dá instruções, ó, tem que ser assim, assim, assim. Se a família for grande, dependendo do carneiro, do cordeiro, se tiver muita carne, chama o vizinho também para participar. Se tiver muita carne lá sobrando, divide com o irmão. Não tinha essa coisa de peixe. Isso é dedo do homem, isso é tradição religiosa, isso é invenção do homem. Tem pessoas que comem peixe na Páscoa, na Semana Santa, e nem sabe por que está comendo. Pensa que foi Jesus que mandou. No pensamento, coisa da vovó, coisa da mamãe, vai passando de um para o outro, de geração em geração, é tradição. Bom, eu penso que foi Jesus que mandou, por isso que eu estou aqui. Ô Zé, 3 quilos de bacalhau, hein? Fresquinho. Ó, vê aquele pedaço ali que está melhor. Isso, eu quero esse pedaço, quero esse mais carnudo. Você tirou a espinha? Ah, não quero bacalhau com espinha não, essa espinha eu não quero não, tira aí. Ah, vou fazer uma bacalhoada bem gostosa. Abençoado, você pode comer peixe o dia que você quiser. Não existe uma regra para isso. Quem inventou a regra foi o homem. E também a caristia, é o preço. Que às vezes sobe, fica lá em cima, a gente não come constantemente. Tem essa também. Isso aí é dedo do homem. Esse hábito de não comer carne é dedo do homem. Então, se você comeu carne, não se sinta mal por causa disso. Ai, pastor, ontem mesmo, sexta-feira santa, né, como se diz lá fora, eu comi carne, eu estou tão mal que eu estou tremendo aqui. Ó, pode parar com essa tremedeira aí. É que eu estou com medo de ser castigado por Deus. Né? Eu não comi peixe, pastor, eu não comi peixe, eu comi uma carne assada, eu comprei um pedaço de picanha, com aquela gordurinha em volta. Aí estava lá no congelador. O meu marido Toninho não comprou o peixe, não chegou a tempo, eu assei a picanha. Então, estou me sentindo mal, pastor. Olha, não se sinta mal por causa disso. Você que me ouve também, é engraçado, mas tem muitas pessoas que se sentem mal. Se sente mal. Eu falo assim para descontrair a igreja, quem está me ouvindo também, mas tem gente que se sente mal, meu Deus. Eu comi carne, era para ter comido peixe. As pessoas estão vivendo algo e nem sabem por quê. É por quê, hein, que eu tenho que comer peixe? Onde está na Bíblia? Você já se fez essa pergunta? Você já fez esse questionamento? Você já se perguntou por quê?
Fica agora a interrogação. Mas é mesmo. Escuta aqui. Com quem eu tenho que perguntar isso mesmo? Quem foi que mandou comer peixe, hein? A tua avó, o teu avô, a tua tia, o vizinho, a vizinha. E um foi passando para o outro. Ó, tem que comer peixe, hein? E não pega na vassoura. Não pode ouvir nada. Pode guardar o CD de Roberto Carlos, que ninguém vai ouvir Roberto Carlos hoje aqui. Guarda tudo. Não, mas aquela música lá, Nossa Senhora, me dê a mão. Não, também ela não dê. Em respeito a Jesus que está morto, ninguém vai escutar nada aqui. Todo mundo em silêncio, ninguém faz nada, ninguém limpa a casa, ninguém lava a roupa, ninguém toma banho. Hoje ninguém faz nada. Não, mas você sabia que no interiorzão mesmo, as pessoas são muito apegadas à tradição, gente. E ninguém pega na vassoura, ninguém lava a roupa, ninguém faz nada. É só a comidinha, aquela coisa. Ó, em respeito, em memória de Jesus. Não é assim que faz o negócio? Então, para fechar essa nossa conversa, não se sinta mal você que me ouve, se porventura você comeu carne nos embalos de sexta-feira à noite. Vejamos agora o que diz Êxodo 12:43. Êxodo 12:43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Aqui diz que nenhum estrangeiro comerá o quê? Dela. Quantos aqui são judeus? Ninguém. Todos nós somos estrangeiros, porque somos um povo não judeu. Você é gentil, povo não judeu. Então, nunca que a gente poderia participar da Páscoa. Diga nunca. Nunca. Porque para o povo o quê? Judeu. Nós somos um povo não judeu. Estrangeiro, diga estrangeiro. A Páscoa que Jesus celebrou, um detalhe muito importante, quando ele a celebrou, e a gente vai ler agora, ele falou, é a última. Para colocar um ponto final nessa questão toda. Olha o que diz o livro histórico de Lucas, 22, a partir do verso 14. Abra lá. Vamos correr um pouquinho aqui para a gente ganhar tempo. Tem muito assunto para a gente aprender na matéria de hoje, no tema de hoje. Tirando as vestes de luto. Lucas 22 é o capítulo, verso 14. E assim diz o livro histórico de Lucas, olha só, 22 é o capítulo, verso 14. Tem aqui também um subtítulo em negrito, ó. Em cima do verso 14, a última o quê? Páscoa. Se é a última Páscoa, não podemos dar continuidade àquilo que Jesus já deu por terminado. Se ele já deu aquele assunto por terminado, eu não posso continuar com aquilo. E veja o que ele diz. Lucas 22, 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com eles, os apóstolos. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Antes do meu o quê? Sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comereis, até que ela se cumpra no reino de Deus. O reino de Deus já se cumpriu? Sim, se cumpriu. Então, não precisamos mais realizar essa cerimônia chamada a Páscoa. E o que é o reino de Deus? É o Espírito Santo em vós. E daqui a pouco eu mostro com Bíblia para você. Já já a gente vai chegar lá. Mas aqui já temos um esclarecimento daquilo que Jesus celebrou e que ele disse. Eu estou colocando um ponto final, até que se cumpra o reino de Deus. Pois bem, o que se faz na Páscoa, nas igrejas que realizam a Santa Ceia, que é a Páscoa, é justamente o quê? Vamos pensar agora. Perdão pelos pecados. Mas o pecado já não foi abolido?
Quando a pessoa pega o pão e o suco de uva, é para quê? Para a remissão do pecado. Mas o sangue de Jesus foi derramado para quê? Para a remissão dos nossos pecados. Então, o que se faz nas igrejas do sistema é algo que vai contra a Bíblia. Contra aquilo que Jesus já fez por nós. Porque a Bíblia diz, João Batista falou, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Depois Paulo confirma, com certeza, foi consumado e ele aboliu o pecado pelo sacrifício de si mesmo, Hebreus 9, 26. Então, a Páscoa, realizada nas igrejas, que eles chamam de Santa Ceia, quando eles fazem isso, é para perdão de pecados, é para remover uma maldição que já foi tirada pelo sangue de Jesus e um pecado que já foi removido pelo sangue de Jesus. Porque o reino já se cumpriu. Ele morreu e ressuscitou. E mora onde? Dentro de nós. E vamos chegar lá. Verso 17. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparte entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Você percebe que quando Jesus falou isso aqui do verso 18, não beberei mais o fruto desta videira, até que venha o reino de Deus, você percebe que ele fala isso como um mandamento para ser obedecido? Não é mais para participar, entendeu? Quando o reino de Deus chegar, não façam mais, não comam mais, não participem mais. Diga, eu não comerei mais. Graças a Deus. Já estamos nessa obediência. Recebo que quem me ouve também, em nome de Jesus. Verso 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Então, ele usa palavras e diz, em memória de mim. Por que Jesus falou, fazei isso em memória de mim? Porque ele estava prestes a ir para a cruz. Ele iria morrer, como morreu. Enquanto ele estivesse morto, aqueles 3 dias, que eles celebrassem e se lembrassem de quem? Dele, de Jesus. Os apóstolos, olha, em memória de mim. Esses 3 dias que eu vou estar morto, aí vocês celebram. Depois que ele ressuscita, não mais em memória, porque ele não está mais morto, e sim vivo dentro de nós. Porque chegou o reino de quem? De Deus. Agora com Bíblia eu mostro para você Romanos 14, 17. Olha só. Romanos 14, 17. Ele falou, fazei isso em memória de mim, até que chegue o reino de Deus. Ele morreu e ressuscitou, o reino chegou. E assim diz o Evangelho, Romanos 14, 17. Começa assim. Porque o reino de Deus não é comida e nem o quê? Bebida. Não é pão e vinho. Amém? Não é mais. Mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Jesus falou que quando chegasse o reino de Deus, não precisaria comemorar, celebrar mais o que? A Páscoa. E aonde está o Espírito Santo? Dentro de nós. Diga, o reino chegou. Graças a Deus. Está claro para todos vocês que o reino chegou? Que não é mais pão e nem bebida, não é mais comida. Imagine eu agora
pegando um pãozinho e suco de uva te dando. Com essa leitura aqui. Mas peraí, pastor. O reino de Deus não é mais coisas físicas? O nosso trato com Deus, a nossa proximidade com Deus, a nossa comunhão é estritamente espiritual. Não tem que ter mais nada físico entre eu e o Senhor Jesus. O meu trato com Ele não tem que ter mais pão. O meu trato com Jesus, a minha comunhão com Jesus, não tem que ter mais vinho, suco de uva. Agora é tudo em espírito e em verdade. Porque Ele está dentro de mim. Ele está ceando comigo e eu com Ele. A partir do momento que você abre a porta do seu coração para a voz do Senhor, para a palavra dEle, Apocalipse diz que Jesus passou a cear com você e você com Ele. Amém. Você está vivendo a verdadeira Santa Ceia. Ela é espiritual agora. Para mim e para você. E isso que eu falei agora, Apocalipse, está no capítulo 3, verso 20, tá? 3, 20. Anote, em casa você medita. Agora, olha o que diz o profeta Jeremias no capítulo 15, 16. Qual é a nossa verdadeira comida? Qual é o nosso verdadeiro alimento, a nossa ceia? Jeremias 15, 16. E começa assim, Deus falando através da boca do profeta Jeremias 15 ao capítulo, verso 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. Declara você com a mente de Cristo. Amém. A palavra é para ser entendida pelo Espírito e não pela letra abençoada. O profeta está dizendo, achadas as tuas palavras, logo as comi. A Bíblia chama a palavra de Deus de pão. Do verdadeiro alimento que nos sustenta. Vai vendo, hein? Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Glória a Deus. Olha a nossa ceia aqui. Essa é a nossa ceia hoje. Esse é o nosso pão, o nosso alimento. A palavra de Deus. A Bíblia chama a palavra de pão, daquilo que nos sustenta. E bem-aventurado é você, repito uma vez mais, que está aqui recebendo esclarecimento de tudo isso. Vejamos o que Jesus fala a esse respeito também, do verdadeiro pão, do verdadeiro alimento que nos alimenta. João 6, 26. Aqui, contextualizando um pouco, rapidamente, resumidamente, aqui o Senhor Jesus havia multiplicado pães e peixes. É algo que todos conhecemos. A multidão vendo isso, ficaram atrás dele, admirados com esse milagre. E Jesus percebeu que era por interesse material. Como as pessoas hoje em dia procuram a Deus no sistema religioso, né? Para buscar bênção material. E aqui ele começa a mostrar o lado espiritual da coisa, que eles não estavam entendendo e que precisavam entender. Tem muitas pessoas na religião que vão em busca do que é material, por interesse, e não para amar o abençoador. E Jesus, percebendo isso, exortou, repreendeu e falou na bucha o motivo de tanta gente estar atrás dele. Olha só, João 6, 26. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Vocês estão aqui, ó, seus interesseiros, porque eu multipliquei pães e peixes. Eu enchi o bucho de vocês, a barriga de vocês. Então Jesus conhece, vai vendo, quando uma pessoa vem à igreja por interesse, só pensando em receber.
O Senhor Jesus conhece, porque Ele sonda mentes e corações, sabe quando a pessoa vem só por interesse de receber. Por isso que muitas pessoas sofrem nesse sistema religioso, porque eles vão lá por interesse de receber as bênçãos de Deus. Eles não vão para amar a Deus, eles não vão para amar ao Senhor Jesus. É por isso que sofrem. Fazem muitas correntes, campanhas, sacrifícios, perde tudo que tem, não recebe nada, sofre e sai dali decepcionados. Que isso não aconteça com você em graça. Você tem que adentrar aqui para amar ao Senhor Jesus, para buscar o reino, o conhecimento das coisas do reino, para que as demais coisas lhe sejam acrescentadas. Infelizmente, os nossos irmãos foram ensinados de uma forma errada, mas nós estamos aqui para corrigir esse erro e ensinar a eles em todo o amor. Seguindo, verso agora 27 do capítulo 6 de João. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Aí Jesus já começa a mudar de assunto, já começa a partir para o espiritual. Vamos despertar para o espiritual? Tem muita gente aqui só interessada no material, porque enquanto estiver perto de mim, está pensando da seguinte maneira: não vai faltar comida, não vai faltar água, não vai faltar peixe, então eu vou ficar agarrado no Senhor Jesus, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu não vou largar Ele. E se porventura, trazendo essa leitura para os nossos dias, e se porventura você perder algo, você vai deixar de amar a Jesus? E se tirarem de você ou roubarem de você esse bem material, você vai deixar de ser adorador? Porque muitos estavam com Ele por interesse, por conta daquilo que estava recebendo, por causa do pão e do peixe. E se porventura Deus tira, você continua amando esse Deus? Fica aí essa interrogação para você pensar, em nome de Jesus, porque essa palavra é para todos nós. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de quem? De Deus. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. E qual é a obra de Deus? Que você creia. Amém? Que Ele veio e esteve aqui, e morreu na cruz por você, para derramar o seu sangue, para te salvar para sempre, levou sobre si os nossos pecados, deu a vida eterna, e hoje vive dentro de você, destruiu todo o mal, pôs um ponto final na lei, e te abençoou para sempre. Essa é a obra. É nisso que você tem que crer. Amém? Verso 29. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Estavam querendo ver mais multiplicação, mais coisas materiais. Eles não estavam entendendo nada ainda. Verso 31, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhe a comer o pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai, quem vos dá. Ou seja, as bênçãos não é o pastor religioso, não é a campanha, não é a corrente, é Deus que lhe dá mediante o seu coração no Senhor. Amém? Então, Jesus procurou explicar
Tudo aquilo que aconteceu não foi mediante o homem, foi mediante a Deus, como também na nossa vida, conforme o seu amor para com Deus. As bênçãos não é o pastor, não é a campanha, não é a corrente, é Deus que lhe dá mediante o seu coração. Seguindo o verso 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Qual é o pão que dá vida aos filhos de Deus? O pão da terra ou Jesus, o pão da vida? Jesus, o pão da vida. Vai vendo. Olha Jesus partindo para o espiritual, para as verdades que libertam, que eles não estavam entendendo e que precisavam entender. Verso 34. Então lhes disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Eles ainda estavam pensando com a mente humana, com a mente carnal, no pão da terra. Aí Jesus, mais uma vez, parte para o espiritual. Está difícil. O pessoal está cabeçudo, como diz o outro, né? Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Louve ao Senhor. Louve a Ele. Traduzindo, Jesus falou: Eu sou o pão verdadeiro. O que vai dar vida para vocês, o que vai alimentar vocês sou eu. Eu sou o pão. As palavras que eu tenho dado, as palavras que eu tenho ensinado, é o que vos alimenta. É que em nada se compara com o pão que comeram lá atrás. E depois voltar a ter fome, e depois voltar a ter sede. O meu pão é diferente. Eu sou o pão que dá vida ao mundo. Diga graças a Deus. Por isso, não te damos o pão da terra, porque você tem que comer do pão do céu. É por isso que Paulo diz: olhai para as coisas do alto, Colossenses. Pensai nas coisas do alto, não é daqui da terra, não é do pão da terra, não é o pão da padaria, é o alimento do céu. O pão do céu é o nosso alimento. Se é o pão do céu, vamos obedecer e parar de comer o pão da terra, pensando que é Jesus. Como as igrejas ensinam, receba o corpo de Jesus. Não podemos pensar que o pão da terra é Jesus. O verdadeiro pão vive dentro de você. As minhas palavras é o alimento. A quem você quer seguir? Faça uma pergunta, mediante a tudo que nós estamos lendo aqui. A tradição religiosa que diz que o pão da terra é Jesus e é o que te dá comunhão e te alimenta? Ou Cristo que diz: eu sou o pão da vida? Com quem você fica? Fica aí a interrogação para você pensar, e você que me ouve também. A religião diz, a tradição diz que tem que ser o pão da terra, porque é através desse pão que você vai ter comunhão com Cristo. Aí já Jesus fala: não. Para ter comunhão comigo é através da palavra. É a palavra que alimenta, é a palavra que sustenta. Então, fica aí a interrogação para você pensar, irmão. Com qual pão você vai ficar? Se é o da terra ou se é Jesus e a sua palavra? Você veio a um lugar, e você que está me ouvindo também, está se alimentando de uma palavra, de um lugar, que sempre vai te dar desse pão. Sempre desse pão. Sempre. As palavras que alimentam, o pão da vida, Jesus. Das suas palavras. As palavras que dão força, ânimo, porque as palavras de Jesus dão ânimo, dá força, consola. Então você sempre vai receber desse pão, aqui na igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O pão que consola, o pão que alimenta. Pode passar um vento na sua vida, e isso pode acontecer com todos nós, que faça com que você fique um pouco triste. Situações, aflições, pessoas que querem humilhar, pessoas que tratam com desprezo. Tem pessoas na vida que tratam a gente com desprezo, que quer humilhar, né?
E muito, não é pouco não. Tem muitos por aí. Mas esse pão da vida nunca vai permitir que saia de você a força e a sabedoria dele. É por isso que ele diz que o pão dele, as suas palavras, sacia a sua fome e a sua sede. Porque embora você passe por algumas dificuldades, esse pão da vida não permite que saia de você a força. Não permite que saia de você o conhecimento. É por isso que a Bíblia diz, muita coisa aqui vai passar. Mas o que não passa, o que não passará, é a palavra da graça que Jesus deixou para você. Isso não passará. Você jamais terá sede, você jamais terá fome. Isso passa. As aflições, as decepções, isso passa. Mas a força dele, o conhecimento, isso jamais, o pão da vida vai permitir que saia de dentro de você. A gente fica triste com certos acontecimentos, com certas atitudes de alguns irmãos, de pessoas lá fora, mas o pão da vida não deixa, não permite que a força saia de dentro da gente, o ânimo da gente seguir, da gente continuar a caminhada. Eu percebo isso na minha vida. E esse mesmo pão da vida, que nos alimenta, através de seus ensinos, Jesus em você, Jesus em nós, ele vai te dando conhecimento das Escrituras, para que você venha ter a atitude que Davi teve, por exemplo, no Salmo 140, não precisa você abrir, Davi fala, Deus, protege a minha cabeça. Protege a minha cabeça de gente falsa, de pessoas que apunhalam pelas costas, de pessoas que humilham, de pessoas que desprezam, porque eu posso fazer uma besteira. E você sabe que nós temos carne para isso. Quando a gente é desprezado, quando a gente é humilhado por alguém, isso dói na nossa carne. Então é muito importante nesses momentos a gente falar com o pão da vida. Deus, não deixa sair de mim o ânimo, não deixa sair de mim a tua força. Protege a minha cabeça, Senhor, porque senão eu posso fazer uma besteira. E isso é verdade, sabia? Nas coisas que a gente passa, nas coisas que a gente enfrenta. Então guarde esse entendimento de hoje no seu coração. Medite, leia depois o Salmo 140. Davi fala muitas coisas ali, depois ele resume, Deus, proteja a minha cabeça de tudo isso, porque eu posso fazer uma besteira. Eu tenho carne para isso. Eu tenho carne para isso. Enquanto eu viver, pastor Sandro, não respondo por outros pastores, enquanto eu viver, eu quero falar de Jesus dessa forma para vocês. Como ele mesmo diz, eu sou o pão que dá vida. A sua palavra, eu sou o pão que desceu do céu. É esse pão que alimenta. Lembra do profeta Jeremias? Eu achei as tuas palavras e logo as comi. A Bíblia trata a palavra de Deus como pão. E Jesus, o pão como alimento que sustenta a nossa vida. E não o pão da terra. Eu não quero falar como o homem religioso lá fora, que fala que o pão da terra é o que faz, é o que abençoa, é o que cura, é o que liberta, é o que te aproxima de Deus. Quem participar da ceia agora vai estar em comunhão, em contato com Deus. Aí Jesus fala, não. É através da minha palavra, que é o verdadeiro pão, o verdadeiro alimento, que você tem comunhão comigo e eu com você. Apocalipse 3, 20. Volto a repetir. Aí tem uma situação na carta aos Coríntios, que muitas igrejas realizam a Santa Ceia, que nada mais é que a Páscoa. Eles acham que Paulo ensina as pessoas a celebrar a ceia, quando na verdade Paulo, ele não faz isso, ele exorta. Mas antes, porém, da gente realizar essa leitura, eu gostaria que você lesse comigo a primeira carta de Paulo aos Coríntios,
capítulo 5. Deixa eu ver se é isso mesmo. 5:7. Aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 5:7, Paulo exorta a igreja acerca da verdadeira ceia, da verdadeira Páscoa de nossas vidas. Primeira carta aos Coríntios 5 é o capítulo, verso 7. Lançai fora o velho o quê? Fermento. Para que sejais o quê? Nova massa. Como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi o quê? Imolado, sacrificado. Traduzindo, a nossa Páscoa hoje é quem? Cristo. Então Paulo está ensinando para essa igreja, olha, a nossa Páscoa não é mais pão e vinho, a nossa Páscoa agora é espiritual. Jesus ceando dentro de você. Vai vendo, hein? Lançai fora. E eu digo também, lance as mágoas do seu coração, as raivas que você sente aí. Lance isso fora, hein? Para você reinar em vida aqui, em nome de Jesus. Verso 8. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Ensinando para mim e para você que a nossa ceia verdadeira, ela é estritamente espiritual, ela é na mente, é a sua consciência em Cristo. Amém? Você recebendo o seu conhecimento e vivendo o seu conhecimento, porque ele vai afastar de você muitas coisas. Amém? Não é um pedaço de pão que liberta ninguém. Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Tem muita gente que participa da ceia religiosa, pensando que aquilo vai tirar dela o cigarro, a bebida, o adultério, a prostituição, etc, etc. O que mortifica os feitos do corpo é o pão da vida que já está dentro de você. Amém. E a palavra que ele te dá é o teu verdadeiro alimento. Você recebe? Então, vejamos o que diz também aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 17. E aqui terminamos. Essa é uma parte da Bíblia que o sistema religioso usa para dizer que Paulo estava ensinando a igreja a praticar a Santa Ceia, a Páscoa judaica, quando na verdade ele não está pedindo nada disso. Pelo contrário, ele está dizendo, eu reprovo vocês nisso que vocês fazem agora, porque eu já acabei de exortá-los que a nossa Páscoa é quem? Cristo. Aqui, no início já do verso 17, você vai perceber isso, que Paulo não está nada contente, nada feliz com a igreja, porque ele já havia explicado, olha, a nossa Páscoa é Cristo, a nossa Páscoa é Cristo, e vocês estão aí envolvidos com pão e vinho, olha só, e assim diz, 11:17 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, nisto porém que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Mas o que era que eles estavam fazendo, que eles estavam se ajuntando para pior? Uma coisa ruim. O que é que eles estavam fazendo? Paulo vai mostrar o que era que eles estavam fazendo e que ele não estava nada contente. Porque, antes de tudo, eu estou informado a haver divisões entre vós. Quando vos reúnes na igreja, eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reúnes no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque Paulo já havia dito que eles deveriam deixar o velho fermento, porque a verdadeira ceia, a nossa verdadeira Páscoa é quem? Cristo. Vai vendo. Porque ao comeres cada um toma antecipadamente a sua própria ceia.
E há que tenha fome ao passo, que haja também quem se embriague. Então, o negócio estava tão sério lá, que tinha uma bebedeira tremenda lá. Tinha gente caindo. Cadê o pastor Sandro? Opa, estamos aqui. Eu estou bebendo. Tem gente que não bebe. Está morrendo. Ei, Paulo, cadê tu, Paulo? Chega aí, meu. Ainda tem um pedaço de pão ali, um pedaço de carne assada para você, meu filho. Chega aí. Paulo aqui não está nada contente com a bebedeira. Estava aqui aquela zorra, aquela festa da carne. Eles não estavam celebrando, olhe para mim, eles não estavam celebrando o que Jesus fez com os discípulos, com ordem e decência. Aí Paulo repete as palavras que está lá em Lucas. Vocês querem fazer a coisa? Faz com ordem e decência. Assim como Jesus celebrou com os seus apóstolos. Aí Paulo repete as palavras que está lá em Lucas. E que Jesus pegou o pão e depois ele repete, olha, foi assim que eles fizeram. E não da forma que vocês estão realizando aí, ao ponto de teu irmão caído. Ô Zé, levanta, você está caído aí, ó. Embriagado, de tanto vinho que tu tomou aí, encheu a cara mesmo o negócio. Essa não é a ceia do Senhor que vocês estão celebrando, não. Isso é a festa da carne. Eles estão na pura carne aí. Seguindo. Porque ao comeres cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tens porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-eis nisto? Certamente não vos louvo. Então veja que Paulo não estava aqui ensinando ninguém a celebrar Santa Ceia, Páscoa judaica. Paulo está aqui repreendendo, exortando, reprovando a causa. Eu me faço entender? Ele não estava mandando ninguém fazer nada. Ele não estava ensinando nada para ninguém. Aí ele vem e repete as palavras que Jesus disse no momento que ceou com os apóstolos. Que os pastores religiosos pensam que Paulo estava dando como ensinamento para ser feito. Ele estava mostrando para eles, ó, quer fazer a coisa com ordem e decência? Foi assim. E vejamos, verso 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. As mesmas palavras que estão lá atrás. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Os 3 dias que ele estaria morto, então ele repete as palavras lá de Lucas. Quer fazer a coisa com ordem e decência? Faz. Não desse jeito aí. Aí no verso 26, Paulo procura logo encerrar o assunto. E eu também. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E ele veio. Porque se ele ressuscitou, ele veio abençoado. Ele veio. Então Paulo procura encerrar o assunto. Olha, toda vez que vocês fazem isso, vocês estão anunciando a morte de Jesus até que ele venha. Mas ele já veio. Porque ressuscitou, veio. Não há mais motivo disso. Aí depois ele diz mais adiante: por isso que há muitos entre vós fracos, doentes, e muitos que dormem na fé, nas coisas espirituais. Pessoas com medo, pessoas fracas no entendimento. Como a religião lá fora, que participa de Santa Ceia. Uma hora pensa que tem o Espírito Santo, no outro dia encosto. Um dia está certo da salvação, outro dia eu acho que eu vou para o inferno. São pessoas que, por causa dessa tradição, por causa do ensino religioso, são pessoas que espiritualmente estão adormecidas.
Por isso que muitos estão fracos, por isso que muitos estão doentes no entendimento, não há maturidade, não há compreensão, como nós estamos tendo aqui, mas eu recebo que eles vão ter. Porque o nosso ministério foi levantado por Deus, erguido por Deus, para corrigir esse erro que está aí fora, em todo amor, em nome de Jesus. Então ficou bem claro aqui, que todas as vezes que um pastor convida a igreja a participar de Santa Ceia, que é a Páscoa judaica, ele está anunciando a morte de Jesus até que ele venha. Mas ele veio? Veio. Se veio, precisa? Não. Se ele já veio e está e mora dentro de nós, não precisamos mais. Hoje, verdadeiramente, nós realizamos a ceia. Hoje nós comemos do pão que desceu do céu, as palavras do Senhor Jesus Cristo. Hoje, mais uma vez, a gente olhou para o alto, para as coisas do alto, e se alimentou da verdade de Deus. E eu recebo você sempre, sempre, buscando e se alimentando desse pão. E você sempre vai receber desse pão aqui. O nosso ministério nunca vai mudar para ter mais pessoas, para ter mais dizimistas. Porque as igrejas que realizam isso, atraem multidão. E com isso tem mais dizimistas, mais ofertantes. Mas para Deus, isso não serve, não vale. São pessoas que estão ali por causa do que é objetual, por causa daquilo que é material. Ainda não aprenderam a amar a Deus em espírito e em verdade. Então não tem valor nenhum. O que vale para Deus não é uma quantidade, mas uma qualidade de pessoas maduras no entendimento, como hoje aqui. É isso que Deus quer. E sempre você vai receber desse pão, o espiritual. Há pessoas que não gostam disso. Quando Jesus falou, eu sou o pão da vida que desceu do céu, muitos acharam que ele estava maluco e deixaram de seguir a ele. Quando eu comecei aqui, essa igreja, quando por Deus esse ministério foi aberto, muitas pessoas já adentraram aqui. E por eu estar sempre pregando as coisas espirituais, muitos não ficaram. Porque fazia parte daquele grupo, daquelas pessoas que estavam atrás de Jesus por interesse, por bênção material. Que quando ouve falar só do espiritual, não fica. É o espiritual, é tudo o que você precisa, abençoado, para ter vida, é o espiritual. Se você reter o espiritual na sua vida, você se conhece, você sabe de onde você veio, para onde você vai, você toma conhecimento do mundo espiritual, os anjos, você entende que Deus é por você, por onde quer que você ande. Às vezes bate um medo no seu coração, mas logo o pão da vida não deixa esse medo permanecer. Uma situação vem, uma aflição, a tribulação, mas o pão da vida não deixa você perder a força, o ânimo. Então, quando você se alimenta do espiritual, você reina em vida em toda e qualquer situação. Nessas coisas todas que eu falei. Por isso se esforce para estar sempre buscando esse pão, que é a palavra, que é o ensino do Senhor Jesus. Tenham todos um bom dia e uma semana com muita ministração de anjos, porque você é muito amado por Deus, você é povo de propriedade exclusiva de Deus e mais que vencedor. Bom dia a todos, em nome de Jesus. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, porque a nossa Páscoa é Cristo, que foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, verso 7. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, lançando fora a velha massa dos rudimentos inúteis, das correntes dos sacrifícios da lei e das tradições religiosas, vivendo Jesus Cristo, não em carne, mas em espírito e em verdade, como Ele é Jesus Cristo, o ressuscitado. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz.
Venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a Igreja das Verdades que Libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.